Oi pessoal, mais uma vez estamos juntos na nossa janela do conhecimento, ok? Vamos continuar com o nosso capítulo de contabilidade e hoje vamos tratar de um assunto que é a essência do apuramento dos fatos contabilísticos. Nós hoje vamos falar de contas e suas movimentações. O que seriam contas, pessoal? Nós precisamos saber onde é que são registrados os fatos contabilísticos. Nesse capítulo vamos entender que a geração de toda a informação contabilística passa por esse elemento aqui, sobre as contas. Em simultâneo, vamos aprender como é que essas contas são classificadas. Vamos analisar a classificação das contas, os elementos essenciais que compõem essas contas, vamos ver a regra de movimentação das mesmas contas e, por fim, vamos entender como é que funciona o princípio das partidas dobradas. Esse princípio das partidas dobradas é a lei magna das movimentações das contas, ou seja, ela vai nos ensinar que a cada movimento que ocorre em determinada conta de naturezas iguais ou diferentes, esses movimentos do total dos débitos tem que ser igual ao total dos créditos. E aí o colega vai me perguntar, professor, o que é isso, total dos débitos? O que é isso, total dos créditos? Então, nesse capítulo nós vamos entender o que significa o conceito de debitar um valor numa conta, creditar um valor numa conta, o que é um lançamento a débito, um lançamento a crédito. Então, todos os fatos patrimoniais que ocorrem em determinadas empresas, eles são registrados nessas contas. Então, nesse capítulo, nós vamos começar a entender como é que funciona a dinâmica do departamento de contabilidade, para a partir daqui começarmos a entender como é que é feita toda a movimentação em torno da contabilidade da nossa empresa, ok? Vamos lá, roda a vinheta aí. Pessoal, vamos lá de novo na nossa janela do conhecimento. Vamos entender os conceitos em torno de conta. Olha como é que acontece, pessoal. Para fornecer informações fiáveis sobre o patrimônio de determinada empresa, a contabilidade tem a obrigação de fazer o registro de todos os fatos que ocorrem em determinada empresa, em determinado período, nas contas. Ou seja, é a partir das contas que a gente consegue identificar toda a atividade ocorrida na empresa. Quando a contabilidade, de forma consciente, responsável, faz o lançamento de todos os fatos patrimoniais nas contas. Ao final do exercício econômico, essas contas vão reunir todas as informações contabilísticas ocorridas na empresa durante esse período. Então, o que é uma conta, pessoal? Uma conta nada mais é do que um instrumento de registro que tem por finalidade reunir os fatos contabilísticos que ocorrem nas empresas em determinado período. Ou seja, é na conta onde são registrados todos os fatos contabilísticos de mesma natureza em determinado período. Depois vem a pergunta, professor, tudo bem, eu reúno os fatos, mas como é que eu vou reunir? Como é que é representada uma conta, pessoal? A conta é representada também em forma de um T. Ou seja, o diagrama T, que representa um livro, também serve de representação gráfica da conta, onde no seu cabeçalho eu vou ter o espaço onde eu vou representar o nome da conta e o seu código. O código que nós vamos representar nas contas vai ter que obedecer o código das contas em conformidade com o PGC. No lado direito da minha conta, eu vou fazer os lançamentos de todos os fatos a crédito. No lado esquerdo, é reservado para fazer todos os lançamentos a débito. E no final de determinado período, quando for analisar todos os lançamentos aqui reunidos, a minha conta vai apresentar um saldo credor ou um saldo devedor. Esse saldo credor e devedor também são determinadas em função da quantidade de lançamento que ocorre nas contas e também pela natureza da conta. Esses aspectos de o que vai ditar o saldo de uma ou de outra conta, a gente vai analisar quando for classificar as contas, ok, pessoal?
volta, pessoal. Vamos lá. Vamos agora entender como é que são classificadas as contas. É muito importante. Por quê? Porque esse tópico do nosso curso tem bastante informação relevante. Porque um dos maiores problemas dos alunos do curso de contabilidade é entender por que determinada conta, quando o valor diminui, debitas, ou contas, quando o valor aumenta, creditas. Ou seja, aumentando ou diminuindo o saldo, algumas contas têm comportamentos diferentes e ele fica perdido. Por quê? Porque ele não entende como é que são classificadas as contas. Então vamos lá, pessoal. As contas, elas podem ser classificadas de duas formas. A primeira é, as contas podem ser classificadas quanto aos elementos que registram ou ainda podem ser classificadas quanto à natureza do seu saldo. E aí vem o seguinte, pessoal. Quanto aos elementos que registram, as contas podem ser classificadas em patrimoniais ou de resultado. E a gente já viu anteriormente o que são contas patrimoniais. Contas patrimoniais são aquelas contas que figuram no balanço patrimonial ou na estrutura patrimonial de determinada entidade. Ou seja, as contas patrimoniais são aquelas contas que estão classificadas nos grupos do ativo, que compreende bens mais direitos, ou no passivo, que são as obrigações e o patrimônio líquido. Ou seja, são aquelas contas que compõem a estrutura do patrimônio. E as contas de resultado. As contas de resultado são sempre as contas de custo ou de proveito. Ou seja, é o confronto entre o custo e o proveito entre elas. O que ocorre? Quando a gente souber identificar que determinada conta, a movimentação dela é referente ao demonstrativo de resultado do exercício, que é o relatório que a gente vai aprender mais adiante, como é que ele está estruturado, a gente já vai conseguir ter uma ideia de qual classe essas contas podem ser classificadas. Outro aspecto importante é tentar identificar a classificação de contas quanto à natureza do saldo. A natureza do saldo, o que seria? Nós vamos encontrar contas, pessoal, com saldo devedor. E contas que, pela sua natureza, elas irão apresentar sempre o saldo credor. Quais são as contas normalmente ou tradicionalmente que têm natureza devedora? Nós vamos ver que as contas do ativo e as contas de despesa sempre registrarão, terão ao final das operações o saldo devedor. E as contas de saldo credor serão sempre aquelas contas que estarão classificadas no passivo, patrimônio líquido ou as contas de receita. É muito importante que o aluno entenda como é que estão distribuídas ou classificadas essas contas. Por quê? Porque nas nossas operações nós vamos ter contas movimentando que, pelo aumento ou pela diminuição do fato que formos registrar, ela vai receber lançamentos diferentes. Então é importante que a gente saiba que, quanto aos elementos que registram, temos as contas patrimoniais, bens, direito, obrigação e situação líquida. Ou seja, as contas que figuram na estrutura do patrimônio. E temos as contas de resultado, que é o confronto dos proveitos e custos. E outra classificação quanto à natureza do saldo. É importante que a gente conheça a estrutura de distribuição da conta pelo Plano Geral de Contabilidade, para a gente entender quais são as contas que têm natureza devedora e as contas que têm natureza credora. Mas aqui de antemão já sei que toda conta pertencente ao ativo e conta de despesa, ela vai ser sempre de natureza devedora. E as contas do passivo, patrimônio líquido, ela será sempre de natureza credora. Ok, pessoal? Informação importante para que a gente entenda como é que essas movimentações ocorrem nas nossas respectivas contas, ok?